Olá, alunos do curso Essa Farda é Minha! Vamos agora à nossa aula número 4, parte 2. Continuaremos tratando acerca dos direitos fundamentais da criança e adolescente e trataremos agora especialmente sobre o direito à profissionalização e ao trabalho. Sendo que criança não trabalha, mas adolescente, a partir dos seus 14 anos, nas formas definidas no nosso estatuto, pode sim trabalhar. Vamos fazer a leitura então. É proibido o trabalho aos menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, a partir dos 14 anos completos, o adolescente pode trabalhar na forma de menor aprendiz. Princípios para o trabalho do adolescente. O nosso ECA traz ali alguns princípios para o trabalho do adolescente. Vamos ver quais são. Garantia do acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Tá? Então, adolescente pode trabalhar desde que aquele trabalho não prejudique a sua frequência na escola. Atividade compatível ao seu desenvolvimento. A atividade desenvolvida no trabalho do adolescente sempre tem que estar compatível, não pode ter uso de força física, perigosa, para que não atrapalhe o desenvolvimento do adolescente. E também, outro princípio para o trabalho do adolescente é uma garantia de horário, Ele tem que ter um horário especial para a realização desse trabalho. Os adolescentes maiores de 14 anos que trabalham na forma de menor aprendiz, na condição de aprendiz, ele também tem assegurado para si os direitos trabalhistas previstos lá na nossa CLT, e também os direitos previdenciários, e é remunerado por isso também, tá? Sendo que essa remuneração não tira o efeito pedagógico, o efeito educativo que é para o trabalho do menor. O adolescente portador de deficiência também deve ser protegido e assegurado o trabalho dentro das suas condições. O nosso artigo 67 do ECA, o que ele diz? Vamos fazer a leitura? Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado, proibido, trabalho noturno realizado entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Pessoal, muito importante prestar atenção quando fala de horas, de datas, de idade, porque eles fazem muita pegadinha lá na prova, alterando uma horinha ali que seja, tá? Então, é proibido o trabalho noturno do adolescente no horário das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Se trabalhar até 9h30 da noite, é possível, desde que não atrapalhe e que seja garantidos outros princípios do trabalho adolescente. Tem que frequentar a escola, não pode ser um trabalho além das suas atividades de desenvolvimento, tá? Então tem que ser respeitado. O adolescente não pode fazer trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Tá? Então, o local também que é praticado e realizado esse trabalho pelo adolescente tem que ser um local adequado ao seu desenvolvimento. Inciso 4. Realizado em horários ou locais que não permitam a frequência à escola. Então, assim, pode ser feito em vários horários, desde aqueles do inciso 1 que não, tá? Mas tem que ser feito em um horário que o adolescente consiga se locomover a tempo para sua escola, para sua residência, e não pode ser um local perigoso, tem que ser de fácil acesso para ele também. Artigo 69 também do ECA fala o seguinte, muito importante a leitura. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, observado os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1. Respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, o adolescente ele pode trabalhar, mas sem sombra de dúvidas, deve ser sempre respeitada a sua condição de adolescente, tá? De uma pessoa em desenvolvimento. Inciso 2. A capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Então, para fins que atenda ao nosso mercado de trabalho, uma capacitação ali já deve ser de maneira adequada, ao seu desenvolvimento para fins futuros aí de análise de currículo ou para conseguir algum outro emprego. Então, deve ser atendido. Então, vou reafirmar novamente uma questão e vou fazer também uma leitura sobre o que prevê a nossa Constituição Federal sobre esse tema. Criança
não pode trabalhar. Adolescente maior de 14 anos completos pode trabalhar na condição de aprendiz. Se não for na condição de aprendiz, não pode. O que a Constituição Federal diz sobre isso? Artigo 7º, inciso 33. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de condição social. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, é exatamente isso que nós falamos agora, tá? Então, a partir dos 14 anos pode trabalhar com restrições ali. A nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna, tá lá no topo da nossa pirâmide, conforme relatado lá na nossa primeira aula, já previa. Tá? Então, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, uma lei complementar, vem disponibilizando sobre o mesmo assunto. Artigo 227, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos, para admissão ao trabalho na condição de aprendiz, observado o disposto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, e também as questões do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90, tá? Então, cuidado aí com essa questão de idade do adolescente para o trabalho. E nas formas também de condições, tá? Vamos fazer então agora uma resolução de questão acerca do direito à profissionalização e ao trabalho do adolescente. Acerca do direito fundamental de proteção ao trabalho e profissionalização, é correto afirmar. Inciso 1. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Questão corretíssima, texto de lei, vem previsto no nosso artigo 68, parágrafo 2º do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Inciso 1, correto. Inciso 2, é admissível o adolescente de 16 anos de idade trabalhar até as 23 horas de um dia ou até as 6 horas do dia seguinte. A alternativa está errada, porque é até as 22 de um dia e 5 horas do dia seguinte. É o que prevê lá o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 3. Considera-se aprendizagem a formação técnica profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Então, é isso mesmo, busca-se para o trabalho do adolescente na condição de aprendiz, quando maior de 14 anos de idade, é caráter educativo. Então, esse caráter educativo também tem que estar em vigor com a Lei de Diretrizes Bases da Educação, em vigor com nossa CLT, em vigor com a nossa Constituição Federal e com o nosso ECA, para todos os fins de atendimento, proteção integral do adolescente trabalhador aprendiz. Tá? Então, a nossa alternativa correta é a 1 e a 3. Correta, tá? Uma dica de provinha lá para vocês, pessoal. Por exemplo, nessa questão número 1, nós já vimos que a alternativa inciso 2 ali estava errada. Então, vamos lá na letra A, tem 2 errada, letra B tem 2 que estava errada, letra D tem 2 que está errada, ou seja, só sobrou a C de qualquer forma. Encerramos por aqui a nossa aula 4, parte 2, sobre os direitos fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente.